Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir e nos permitir uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos harmonizar as nossas mentes e corações. E como não deixar de solicitar aos amorosos amigos da espiritualidade que continuem nos intuindo, nos amparando nesse singelo trabalho que é falar sobre Jesus, para que assim nos sintamos mais fortalecidos para enfrentar os grandes desafios da presente existência. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a cura do servo do centurião. Vocês conhecem, lembram dessa passagem? É uma passagem belíssima que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, versículos 5 a 13, e também em Lucas, capítulo 7, 1 a 10. Está assim registrada esta passagem no Novo Testamento. Abre aspas. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus então lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sobre o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse ao centurião e àqueles que o seguiam: Em verdade vos digo que, em Israel, não achei ninguém com tanta fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E acrescenta Jesus que enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E em seguida, Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Vejamos, irmãos, que naquela mesma hora, o criado, o que aconteceu? Ficou curado, ficou são. E essa rogativa do centurião, isto é, de um comandante romano, militar, então, que ele era comandante de uma centúria, que era uma companhia de 100 homens, de 100 soldados, daí a palavra, né? A origem, o próprio centurião. A respeito desta passagem de Jesus, como não poderia deixar de ser, todas as passagens de Jesus são fascinantes. E o Espírito Vinícius esclarece com sabedoria o seguinte: existem milícias no céu como existem na terra, embora visando a alvos diametralmente opostos. Ordem, disciplina, aprendizagem, manobras, arregimentação, planos, estratégias,
combates e pelejas porfiadas, batalhões aguerridos, Estado-Maior, oficiais, soldados, etc. É tudo como na terra, finaliza o Espírito Vinícius. O centurião que procurou Jesus para curar o servo, que se encontrava gravemente enfermo, ele mostrou compreender perfeitamente a organização, digamos, de um exército sideral. Nós vemos que o centurião compreendia perfeitamente aquilo que até hoje muitos ignoram, isto é, a maneira de Jesus agir através, digamos assim, das milícias, né, dos grupos de espíritos protetores do céu. Essa analogia que ele estabeleceu, né, como chefe de 100 inferiores entre o seu comando e o comando de Jesus, dirigindo, digamos assim, os batalhões celestes, é das mais felizes para aclarar o modo de ação empregado por Jesus, né, o Redentor do mundo, na obra de salvação da nossa humanidade. E outro ponto que merece destaque é a postura do invasor estrangeiro, rogando por um subalterno, alguém que o servia. Ora, o centurião era o inimigo declarado. Ele era odiado e temido. Ele impunha medo, porque representava o atroz, né, atentado contra a inalienável, né, vontade, o desejo natural pela liberdade humana. O centurião indicava também a força da subjugação e da repressão obtida pelo poder das armas. Porém, a mensagem do Cristo nos pede para sairmos do óbvio, que normalmente é a visão em geral muito superficial. Jesus transmite o respeito de pessoas e acontecimentos. O foco da mensagem nesta passagem é identificar os verdadeiros inimigos que transitam com grande mobilidade no nosso íntimo. Nós os conhecemos. A título de exemplo, a ignorância e as imperfeições morais. Há, portanto, exércitos divinos como há os humanos. A diferença é que aqueles combatem por amor e estes por egoísmo. O amor, sabemos, fecunda as nossas almas, ampliando a nossa vida, e no dizer do Mestre, tenhais vida e vida em abundância. Por outro lado, o egoísmo vai disseminando entre os homens o luto, a dor e até mesmo a morte. No combate sustentado por essas chamadas milícias, grupamentos celestes, não há vencidos. Todos são vencedores. Não se aniquila o adversário, não se humilha o prisioneiro. São este e aquele, convertidos em aliados, compartilhando os louros da vitória. Há um combate original, porque é o combate de amor. Enquanto vemos hoje, lamentavelmente, exércitos terrenos que se sustentam e se multiplicam as causas de separação, aumentando as rivalidades, intensificando os ódios, esses exércitos do céu desfazem as anormalidades, confraternizam-se com as raças, irmanam-se entre os povos, conjugando e harmonizando todos os credos, todas as crenças religiosas ou não. Não julgar segundo as aparências é outro enfoque, que não deve escapar de uma análise desse discípulo sincero. Os textos evangélicos e as mensagens dos orientadores espirituais continuam a enfatizar esse comportamento, como nos lembra o Espírito Emmanuel.
Quanto mais nos adentrarmos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Que sabe as palavras de Emmanuel. Daí, caros irmãos, a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não apenas para nos criticar, mas para nos entender através de bendita reciprocidade, nos vários testemunhos de tolerância e de desafios que a vida nos situa no clima dessa nossa necessária evolução terrestre. O centurião romano é exemplo de fé, a despeito de ser pagão e politeísta. E uma pergunta: